eu sei, estamos a gravar de pijama novamente, mas está a chover lá fora e eu posso. Sejam bem-vindos a mais um novo episódio de Sempre Bem, como é que vocês estão? E este episódio está a ser gravado como um episódio de... quando eu não tenho tempo para gravar, assim vou mandar este episódio. E simplesmente eu gosto de ficar só a falar de coisas que estão relacionadas com livros, mas não é mostrar tipo um livro em específico. E by the way, ainda não sei se tinha dito, quer dizer, eu já tinha gravado episódios aqui, mas nunca tinha feito o disclaimer de eu arranjei as minhas estantes, eu estou-me a inclinar, mas não dá bem para perceber. Eu comprei uma nova estante que está tipo deste lado, que não dá para ver na frame, mas eu pus tipo ceninhas e virei livros ao contrário, está assim mais estética, se bem que ainda só estou a experimentar coisas porque eu não sei se adoro, mas estamos na descoberta, continuo a ter livros aqui neste móvel que eu tenho aqui. Eu devia fazer não uma house tour, mas uma estante tour. Devia fazer um vídeo sobre a minha estante, sobre as minhas estantes. Até porque eu queria saber quantos livros é que eu tenho cá em casa, que eu não faço ideia. E eu devia fazer aqueles vídeos em que eu aposto ao início quantos livros é que vão ser e depois ao fim eu tenho a certeza e vou contá-los. E depois tenho finalmente a certeza quantos livros é que são. Porque eu não faço ideia quanto é que eu tenho. Eu sinto que tenho, tipo, entre 300 e 400 livros aqui em casa. Todos. Não estou só a contar estes daqui de trás, mas estou a contar, tipo, todos que eu tenho aqui, porque eu tenho uma coleção grande de clássicos e tenho muitos livros por ler naquele lado. Ainda tenho mais livros no outro lado, ao pé da televisão, em que eu tenho aqueles clássicos bonitos que andaram a ser vendidos há 2 ou 3 anos. Aqueles clássicos das mulheres. Pronto. Deve ser, pá, entre 300... Eu aposto que é uns 300, 400, pá, aí. Tipo 350. 250 é a minha aposta final. Não interessa, eu não sei porque estou a falar disto aqui, porque este vídeo não é sobre isso. Este vídeo, eu tenho que levar os óculos, este vídeo é, como vocês podem ver no título, não sei porque é que eu estou a fazer um suspense tão grande, mas este vídeo é uma rant, um monólogo sobre, será que eu ainda posso considerar romance o meu género favorito? Pois, desde o meu episódio dos meus piores livros do ano, que eu tenho pensado muito nisso, porque eu, sempre que alguém me pergunta o meu género literário favorito, eu digo sempre romance, porque eu, na minha cabeça, adoro romance. Porque eu sempre gostei de romance, mesmo quando eu comecei a ler, que eu lia mais, não é fanfics, que eu lia mais fantasia e lia mais dystopian, eu sempre adorei o romance e sempre adorei o teor de romance que estes livros tinham. Depois, mais para a frente, comecei a ler mais livros só de romance, tipo John Green, Rainbow Rowell, todos esses assim, Young Adult de 2015, 2014, eu comecei a ler e eu amei. Depois eu passei por uma fase em que eu não lia nada e lia de vez em quando só um romance. E depois, quando eu voltei a ler, eu continuei a ler romances. Mas a verdade é que eu acho que foi um mix de coisas que aconteceram, nomeadamente eu crescer e, nomeadamente, eu sentir que o género de romance, e quando eu digo romance, não é romance, a palavra romance para categorizar todos os livros cá em Portugal de literary fiction, mas quando eu digo romance é mesmo romance romântico entre duas personagens, sejam elas heteros, gays, bis, whatever. Romance entre duas pessoas, ou entre algumas pessoas. Também não vou mentir, o facto de haver uma polémica no BookTok estrangeiro de como livros já não são... Os livros do BookTok já não são grande coisa e não são literatura e blá blá blá, para Zoninho. Eu não quero dar bem o meu take nessa cena, mas essa cena fez com que eu me despertasse e continuasse mais a pensar nisto, que já vinha da ideia que eu comecei a ter quando fiz o meu episódio dos piores livros de 2025. Porque, tal como eu disse nesse episódio, que já saiu em janeiro, este não é... Eu não sou uma hater de romance. Novamente, eu adoro romance. Só que eu acho que gosto mais da ideia do romance do que propriamente dos romances que eu escolho ler. Porque eu em tempos tive a opinião, e eu não sei bem se continuo a ter essa opinião, de os romances de antigamente eram melhores que os romances de agora. E eu acho que isso aí não é bem verdade, porque eu sinto que é só nostalgia a falar. É só nostalgia de... Eu antigamente era uma certa pessoa que adorava este tipo de livros, e neste momento esse tipo de livros continua a existir, eu continuo à procura deles e a ir lê-los, mas não tiro a mesma satisfação porque eu já mudei e porque, sim, eu vou ter que ser a pessoa que vai concordar. Eu acho que estes romances a que eu procuro, romances em que eu vou ler mais, aqueles romances mais comerciais,
não são bons livros a maior parte das vezes. Desculpem, eu sei, eu não quero ser aquelas pessoas que têm o discurso completamente contra romances por serem romances são mais virados para as mulheres e eu sou contra tudo o que as mulheres fazem, não é esse o caso. Há romances incríveis e eu gosto deles. No entanto, eu sinto que, como é o género que há mais livros e que há mais pessoas a publicar e que é o género mais popular, depois, quando as pessoas querem dar exemplos de maus livros, vão sempre para esses. Porque efetivamente é o que está mais à mão, porque são os mais populares, lá está, são os mais populares, são os mais comerciais, é o que as pessoas leiam mais. Portanto, eu não sinto que muitas das vezes seja estes takes de estes livros são uma merda e passam para exemplos de romance. Eu não sinto que sejam takes misóginos, como muita gente sente. Às vezes são, e dá para sentir um bocado a vibe, mas às vezes não são. Às vezes é só para dar exemplos de livros que as pessoas acham que são maus e simplesmente romance é o género mais romance, romantasy, dark romance são os romances e são os livros, os géneros literários mais populares de hoje em dia. E eu sinto que, lá está, eu sinto que é uma coisa que eu já cresci fora e eu tenho muita pena porque eu adoro um bom romance. E, como eu já disse anteriormente, eu acho que preciso ler sempre 50 romances para encontrar um de jeito. Porque eu sinto mesmo que o mercado está saturado de romances. Especialmente, não tanto o mercado editorial português, mas mais o estrangeiro. Eu sinto que há centenas de romances a saírem todos os dias. E todos muito semelhantes, porque a este ponto é difícil de inventar a roda. No entanto, eu acho que as pessoas querem a vender e então querem vender utilizando fórmulas e utilizando coisas que vão ser certas de que vão ganhar retorno e que as pessoas vão ficar com interesse em ler. E eu acho que isso depois tem como consequência escrever sempre o mesmo livro, over and over again, porque sabem que vão ter retorno e porque sabem que as pessoas vão ler e porque sabem que as pessoas vão gostar. E isso chateia-me um bocado. Porque uma coisa que eu não gosto que autores façam e que eu sinto que cada vez mais, especialmente no género de romance, tive que cortar porque me bateram à porta, mas eu estava a dizer que. Onde é que eu estava? Eu estava a falar de romances e eu perdi-me. Porque para vocês passou um segundo, para mim passaram alguns minutos. Mas eu já não me lembro o que é que eu estava a dizer. E eu aqui não posso simplesmente pausar e ir ver para trás. Mas eu estava a dizer que muitos dos romances agora utilizam fórmulas porque sabem que vai vender, porque sabem que as pessoas querem esse tipo de romances. E eu tenho muita pena de muita gente se satisfazer com tão pouco. E eu sei que isto é todo um take um bocado polémico, eu sei, mas tenho mesmo muita pena porque eu adoro romances, adoro ler romances, adoro divertir-me com romances, mas eu sinto que a qualidade da maior parte dos romances, principalmente daqueles que estão mais na berra hoje em dia, são cada vez piores. São cada vez piores e eu não. Obviamente que há outros tipos de romances a saírem igualmente bons, eu não estou a dizer isso, só que os primeiros tipos de livros, mas os primeiros livros a chegarem-me a mim enquanto leitora são sempre aqueles mais mainstream. E, obviamente, quando tanta informação te chega, tu vais ficar com vontade de ler alguns livros. Obviamente eu não os leio todos porque tenho 2 dedos de testa e já sei que na maior parte das vezes eu não vou gostar do livro. Portanto, já não é uma coisa que eu caia imenso. No entanto, às vezes o marketing resulta, eu posso dizer, e eu vou ler e vou ter expectativas, porque já vi milhares de pessoas a dizer o quão aquele livro é bom e o quão aquele yearning está lá e blá blá blá, e depois eu vou ver e não é nada, não há nada. E eu percebo, eu compreendo que se tenha que se escrever como um negócio e que tenha que se publicar como um negócio. No entanto, eu gostava mesmo que às vezes fizessem romances pela arte e não tanto pelo dinheiro. Pronto, é o meu take. E eu entendo, eu não julgo, eu entendo, é um negócio. Está a vir o sol, que maravilha. Mas está a chover, portanto, literalmente é sol de pouca dura, porque está tudo cheio de nuvens. Mas eu entendo que as pessoas tenham que ganhar o pão, e eu entendo que este mundo não está fácil e que está cada vez mais difícil uma pessoa viver confortavelmente. No entanto, eu tenho muita pena de coisas artísticas estarem a deixar de ser coisas artísticas e estarem-se a ser só ganha-pão. E eu sei que se continuam a lançar livros que são arte e que não são só para contar uma história de uma maneira completamente às 3 pancadas e pronto. Mas eu simplesmente gostava que se desse mais importância ao romance e que se não fizesse só uma coisa às 3 pancadas só porque meia dúzia de pessoas vai adorar e não vão querer mais e vão ficar satisfeitas com esta qualidade. Não sei, sabem?
atenção, isto nem é uma cena de pá, romances com sexo são uma merda. Não, eu não. Pá, a maior parte das vezes eu gosto de um romance com algumas cenas de sexo. Não adoro romances eróticos porque acho que para mim é too much porque me aborrece. Não adoro romances dark porque eu não gosto daquelas dinâmicas. Mas um romance normal com 2 a 3 cenas de sexo é um romance normal. Não é um romance babalhoco, não é um romance erótico. É só um romance normal para adultos. Sabem? E mesmo, não sei se isto é um take polémico ou não, mas livros de young adult, eu não vejo mal nenhum em terem cenas de sexo. Tem que ser, obviamente, escritas e adaptadas para aquele público e para aquela idade. No entanto, também ver esta malta toda conservadora a dizer que oh meu Deus, o livro young adult tem sexo. Tipo, um livro young adult é para dos 17, dos 16 aos 21, dos 18 aos 21. Epá, não são crianças. E cada pessoa, cada adulto, cada jovem adulto que tem este take, claramente, das duas uma, ou não viveu nada na sua adolescência, que é ok, uma pessoa não julga, ou então já se esqueceu das coisas que fez na adolescência e acha que todos os outros adolescentes de hoje em dia têm que ser santinhos. Portanto, o meu take não tem nada a ver com livros para mulheres com o foco nas mulheres são maus, livros com sexo são maus. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que eu queria que pusessem mais effort a fazerem romances bons de hoje em dia, sabem? E lá está, será que eu continuo a poder dizer que romance é o meu género literário favorito? E eu sei que isto é um bocado uma pergunta estúpida, foi só mesmo para dar o nome ao episódio, porque isto não é o meu ponto. Eu não estou a perder horas de sono a pensar que, meu Deus, será que romance ainda é o meu género literário favorito? Não, mas é simplesmente uma maneira de dar o nome ao episódio, porque ultimamente eu tenho lido alguns livros que não me têm enchido as medidas. E este ano eu comecei a ler mais, este ano, em janeiro, eu li mais 1 ou 2 tipo livros de terror que. E atenção, eu não quero que isto se torne também um vídeo para deitar o género de romance abaixo e elevar todos os outros, não é isso. Novamente, no ano passado, mais metade não, mas metade dos meus livros que eu li foram romances. Ou mais metade dos meus livros que eu li foram romances. Portanto, não é esse o meu ponto também. Mas eu li 2 ou 3 livros de terror no mês passado, que quando eu acabei, enquanto eu estava a ler, eu finalmente senti que eu estava a ler uma coisa tipo incrível e que me estava a dar entusiasmo para ler mais, e eu queria sentir também isso, sentir que estava a ler uma coisa incrível com livros de romance, porque é um género que eu adoro. E simplesmente, eu não sei se sou eu sei que provavelmente também sou eu, que não estou a fazer bem a minha pesquisa, mas de facto é muito difícil vocês quererem continuar a ler um género quando lá está. Leem, e eu não estou a exagerar, leem tipo 20, 30 livros de romance e são todos cópias uns dos outros, muito fraquinhos. Eu sei que também tem a ver com a minha opinião, porque muita gente, lá está, muita gente leu aqueles mesmos livros e adorou e acha que é incrível. Eu respeito, obviamente, eu acho que se um livro tem tantas opiniões positivas e eu não gostei dele, claramente eu é que estou ali a mais e o livro claramente não foi escrito para mim e eu não sou egoísta nem egocêntrico ao ponto de achar que todos os conteúdos que estão a ser criados têm que me encher as minhas medidas. Isso é completamente estúpido. Há coisas que não são para mim, há coisas que são para leitores que prefiram outras coisas, umas coisas mais rápidas, prefiram, ou sejam leitores mais iniciantes que ainda estão a ler os seus primeiros livros. Nem tudo tem que encher as nossas próprias medidas e nós não temos que ficar chateados quando isso não acontece, porque só temos que perceber que nem tudo gira à nossa volta. Às vezes é muito difícil uma pessoa entender que o mundo não é feito só para nós, mas às vezes a gente tem que ter essa consciência. Eu acho que também isso é uma arte que se deixou de se fazer ao longo destes anos, que é, se tu não gostas de uma coisa, não deves ficar chateado porque essa coisa não foi para ti. Eu acho que tens que perceber que se tu és das poucas pessoas que está ali mal, se calhar tu é que tens que sair e está tudo ok, porque vai haver outras coisas em que tu vais sentir que foram feitas quase ou escritas para ti e que vais a ver depois milhares de pessoas estão a dizer o quão aquilo é horrível e o quão aquilo não foi para elas, e tu só tens também que aceitar que, ok, este livro foi para mim, a maior parte das pessoas não gosta, mas estamos fortes, eu vou honrar a minha opinião, que é, vou continuar a gostar, e não a sentir que também tenho que mudar de opinião só porque outras pessoas não gostam e eu gostei, portanto eu tenho que dizer que também não gostei para pertencer. Por exemplo, há muitas vezes em que pessoas dizem que este aqui é o slow burn mais slow burn de sempre, e não é um slow burn de todo. Eu acho que também tem muito a ver com as expectativas que nós pomos nos livros,
Porque, por exemplo, dizerem que X livro é um slow burn, eu ponho expectativas para acontecer determinadas coisas ou em determinados timings, enquanto para essa pessoa que me está a recomendar aquele livro como sendo um slow burn, se calhar os timings e as expectativas delas para um slow burn são completamente diferentes das minhas, apesar de que o conceito não poder variar muito, não é? O slow burn é um slow burn, mas às vezes dizem que são super slow burn. Por exemplo, o Nocticadia, que dizem que é o slowest slow burn de sempre, e depois não é, é simplesmente um romance que demora a acontecer na narrativa. Mais uma vez, eu entendo, nem todos os livros vão ser para mim. Se calhar estes romances que estão agora a sair, a maior parte deles não são para mim. No entanto, há sim alguns que eu adorei e que eu realmente me diverti muito, portanto, eu achei por bem também acabar este episódio com uma lista de 5 ou 6 livros de romance que eu li ultimamente, e quando eu digo ultimamente é tipo nos últimos 2 anos, que eu li e que eu realmente gostei, mas deem-me 5 segundos porque eu vou buscar os livros, já voltei, e eu vou-vos primeiro falar daqueles que eu tipo dei 5 estrelas e que amei mesmo e que vendi a minha alma e venderia a minha alma para reler estes livros como se fosse a primeira vez, que neste caso é o Promise Me Sunshine, da Cara Bastone, que eu falei dele no meu coisa de melhores livros de 2025, porque eu amei este livro. Eu tenho muita pena do outro livro dela ser um bocado com a cena da gravidez, que eu não adoro, mas este livro, como eu já disse, ele fala de luto e fala também do romance, e eu adorei a parte do luto, mas o romance é tão fofo. Este romance romanceou como nunca nenhum romance ultimamente me tinha feito, e eu amei cada segundo deste livro, e novamente, não é assim, tipo, não é uma coisa inovadora, não inventou a roda, mas está muito bem escrito. Espera aí. Tenho que beber água. Está muito bem escrito. Não é uma coisa lá está de outro mundo, mas a história está lá, é fofa e pá, o que é que eu quero mais? Nada, não é? E depois, um take. Vou dizer aquele que toda a gente já está à espera, que toda a gente. Que susto! Caiu-me um livro. Ai meu Deus, mata-me o coração esta história. Não sei se deu para ouvir, por causa que o microfone não apanha muito os ruídos. Ai, mas assustei-me. Tenho o Binding 13 e toda a série do Boys of Tommen, da Chloe Walsh. Toda a gente já falou destes livros. Estes livros, lá está, são muito longos. São muito longos, mas isto aqui lê-se bem rápido. Lê-se mesmo muito rápido. E é um bocado pesado, mas ao mesmo tempo é pesado, coisas muito pesadas a acontecerem a este grupo de amigos desta cidade. Mas ao mesmo tempo também são dramas de adolescentes de 15 anos. E eu adorei. 15, 16, 17. A série depois acompanha várias personagens com várias idades. Mas eu sinto que não é preciso estar a vir cá a falar daquela série porque, porque toda a gente já conhece e eu própria já falei imenso dela em outros episódios deste podcast. Mas temos o meu livro favorito da Ellie Hazelwood. Eu dei 5 estrelas a este livro, eu não quero saber. Eu sinto que a maior parte das pessoas não adora este livro, mas é o Not in Love da Ellie Hazelwood. Eu adoro esta capa, eu adoro este livro, eu adoro que este livro seja um romance erótico e eu tenho amado este livro. Como eu já disse anteriormente, neste mesmo episódio, romances eróticos geralmente aborrecem-me, mas este aqui, a parte sexual deste livro foi tão realista e apesar de ser bastante, lá está, para mim é bastante, mas apesar de ser bastante, não senti que foi demasiado, não senti que não fizesse sentido. Tem a parte da Ellie Hazelwood da ciência, mas eu adorei este episódio, what the fuck. Eu adorei este livro mesmo muito e depois não gostei nada do segundo livro, mas olhem, é o que é, você não pode ter tudo, porque eu não gostei do outro romance, de Problematic Summer Romance, ok, que é? Não gostei. Depois temos um que foi super falado no ano passado, que é o Out on a Limb, da Anna Bonham Young. Eu não adorei, mas também não foi a pior coisa que eu li, e não me custou a ler. Achei que foi muito, muito cute. Este é daqueles livros que nada acontece. Nada de mal acontece, os problemas são todos resolvidos, e adoramos. Adoramos. Eu tive muita pena, lá está. Tive muita pena do People Watching, da mesma autora, não ter sido tão bom. Tive muita pena porque aquela sinopse estava a dar tudo, mas depois ele simplesmente não deu nada. Aquele livro não deu nada. Mas este aqui prometeu, sabem? Não foi super extenso. Teve só um POV, acho eu. Sim. Teve só um POV e eu acho que foi isso que eu não gostei no People Watching, foi que o livro continuou curto, mas a história teve vários POVs e nenhuma história, nem da personagem masculina nem da personagem feminina,
foi desenvolvido o suficiente, mas este aqui gostei muito. Temos duas autoras portuguesas. Onde é que está? Querem? Temos duas autoras portuguesas, que é Desde Sempre Tua, da Maria Madalena Mateus, e, obviamente, Andreia Ramos, Amor e Outras Mentiras. São dois livros de duas autoras portuguesas que eu acho que estão os dois super bem escritos. Este foi o meu primeiro livro da Andreia Ramos, eu nunca tinha lido nada dela, e eu gostei muito, especialmente porque são livros curtos, não é? Tipo, este também não é muito comprido, mas este aqui é um livro curto, é super, super engraçado, sem ser cringe, o romance está lá, vai direto ao ponto, não tem muitos mimimis, lá está, é um livro curtinho, é o livro perfeito para vocês lerem, tipo, numas férias de verão mesmo. E depois o livro da Maria Madalena Mateus. Eu tinha, lá está, expectativas nenhumas, porque foi o primeiro livro dela, mas eu adorei esta história, gostei muito do monólogo interno da nossa personagem principal, gostei das outras personagens secundárias deste livro, adorei a escrita, para um primeiro livro está, tipo, incrível, e quero muito que a Maria Madalena Mateus escreva mais, e eu acho que ela vai escrever, e eu estou cá para ler o livro dela. Em penúltimo lugar, eu trouxe este, da Anna Grace, como podia ter trazido outro qualquer, mas eu trouxe O Fogo Selvagem, porque eu acho que foi o meu favorito dos 3 livros dela que eu já li, porque, é assim, eu gostei, take polémico, eu gostei da Icebreaker, não quero saber, eu gostei, porque eu gosto muito, e eu acho que é o que, eu ainda não li o outro livro dela de Natal, portanto eu não sei se isso continua a acontecer neste livro mais recente de Natal. No entanto, o que eu sinto com os livros da Anna Grace é que ela faz sempre, tipo, narrativas básicas, narrativas que acabam por ser mais do mesmo, mas ela constrói muito bem personagens e faz personagens que não são mais do mesmo, não são os clichês, e eu gostei muito disso. Eu sinto que ela também é uma autora que soube ouvir muito bem as críticas e se adaptar muito bem àquilo que os leitores dela queriam. Ela começou com o Icebreaker, que tem imenso sexo, é quase um no plot, just smut. Eu não acho bem isso, mas eu compreendo quem acha. E depois foi para este, que tem menos smut, mas continua a ter bastante sexo. E depois foi para o Daydream, em que não tem quase sexo nenhum. Não tenho bem certeza, mas acho que não. Acho que tem tipo uma ou duas cenas e não são nada explícitas. Mas definitivamente o Fogo Selvagem, ou Wildfire em inglês, foi o meu favorito, é as minhas personagens favoritas, é a minha plot favorita da Anna Grace. Novamente, não inventou a roda, mas soube trabalhar muito bem com aquilo que tinha e com os clichês que ela quis usar, mas lá está, com aquelas personagens nunca se tornou clichê. E por fim temos, e eu sei que isto é chocante, porque eu acho que já fiz, há muitos anos atrás, eu já fiz um ranking da Emily Henry e eu pus este livro em último, porque eu li este livro numa altura que eu estava no meio de uma reading slump e eu não o apreciei como ele devia ter sido apreciado. Ou seja, eu demorei 2 meses a ler este livro, que para mim não é nada normal. Mas de todos os livros da autora que eu já li, que eu já os li todos, acho eu, pelo menos os que estão traduzidos para português, eu acho que ela tem mais coisas, mas que não estão traduzidos para português. De todos os livros dela, este aqui é um livro que eu estou constantemente a pensar, que é então o Lugar Feliz, ou Happy Place em inglês. Não sei, eu acho que este livro, todos os livros da Emily Henry, até este último, eu dou de barato, ele não é o meu favorito. É provavelmente o que eu menos gostei da autora, este Big Beautiful, Big qualquer coisa, pá, não me lembro o nome. O último livro que saiu, eu não adorei, e provavelmente lá está em último, mas mesmo assim eu gostei do romance, em certas partes eu gostei do romance, mas este aqui é perfeito. Este aqui, o Happy Place, é perfeito. Estas personagens, o romance em si, o second chance que há aqui, o setting, eu adorei o setting, que ele passa-se todo numa casa de férias, tipo, numa mansão bué da fixe, pelo menos na minha cabeça é bué da fixe, de férias, deste grupo de amigos, e... tem marcador, olha que giro. E eu lembro-me que na altura eu li, porque eu andava a ler tudo de Emily Henry, porque eu gosto muito, e eu li e eu não achei nada de especial, e fiquei muito frustrada, porque eu acho que tinha expectativas para ele ser uma coisa diferente do que aquilo que foi, mas depois, com o passar dos anos, e já se passaram imensos anos, ou alguns anos, pelo menos 3 ou 2,
Este livro é o único livro dela que eu continuo a pensar e continuo a lembrar-me dele no dia a dia. E se isso não é sinónimo de eu ter adorado este livro, então não sei. Mas literalmente vocês podem ir para todos os livros dela, que eu acho que são todos incríveis, mas o Happy Place ganhou uma nova amante, porque eu era uma hater da Happy Place e agora sou uma lover da Happy Place. É o que é. Obviamente também há outros livros de romance que são um bocadinho romance com outra coisa, romance com drama, romance com terror, romance com. Prontos, são sim umas misturas de géneros que eu também tenho, alguns que eu gosto. No entanto, estes aqui, a maior parte deles, eu digo que são todos, obviamente tocam em outros pontos que não o romance, mas são maioritariamente romances românticos, comédias românticas, romances eróticos, é só mesmo o romance e eu adoro. Portanto, fica esta a minha recomendação para livros de romance que efetivamente valem a pena. E estes, para mim, foram de todos os que eu já li até aos dias de hoje, foram efetivamente aqueles que realmente me valeram a pena. Está-se a ver na frame e está-me a irritar. Ok. Mas, olhem, este episódio, não sei se vai longo ou não, porque eu não consigo perceber o tempo. Mas pronto, este episódio vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de subscrever, deixar like. Se vocês estão a ouvir no Spotify, não se esqueçam de dar estrelinhas, porque eu acho que isso é importante. Não faço ideia. Mas nós vemos então no próximo episódio.